Olá, estamos na nossa web aula da disciplina Apocalíptica e, como sempre faço nessas aulas, nessas web aulas de final de semestre ou final de bloco, como é o nosso caso, final do bloco A, eu gosto de trazer algumas bibliografias para que vocês possam, então, de repente, estudar mais sobre o tema ou os temas que foram discutidos em nossa disciplina. Então, hoje eu quero falar com vocês, indicar uma obra relacionado ao período persa, né? Os persas. Então, o que nós temos em língua portuguesa que vocês podem ler e estudar a respeito dos persas? Nós temos uma obra recém-publicada em português, que é esta obra aqui que eu separei aqui, opa, chamado Os Persas, da editora Crítica, Os Persas, a Era dos Grandes Reis. É do autor Lloyd Llewellyn Jones. Está aqui, uma obra maravilhosa, né, da editora Crítica, e tem imagens, né, vocês podem ver, né, imagens. Então, é muito uma obra completa para quem quer saber a história dos persas. E por que que eu estou falando dos persas na nossa disciplina apocalíptica? Porque as nossas aulas se iniciam eu discutindo sobre a influência persa, da religiosidade persa, na concepção posterior e do imaginário do mal em Jerusalém, né? Então, até esse período em que os judaítas, a elite judaíta, então ela está no exílio, né, na Babilônia. Os babilônios chegam em 586 antes da Era Comum e destroem Jerusalém, né? E aí a elite é levada para o exílio nas localidades dominadas pelos babilônios, tanto na Babilônia como em outras localidades. E aí então os persas surgem no cenário, derrubam o poder babilônio e autorizam essa elite judaíta que está exilada a voltar para Jerusalém e autorizam inclusive a reconstrução do Templo de Jerusalém. Só que essa população, que o termo técnico é Golá, Golá é os exilados, aqueles que estão no exílio, essa população, principalmente sacerdotes, ficaram em contato cultural aberto, né? Então, nós chamamos de interações culturais. E absorveram a cultura persa, não só babilônica, mas também a cultura persa. E nós podemos verificar isso nos textos da Bíblia hebraica, por exemplo, essa influência babilônica, mas também posteriormente a influência persa. E no momento desse contato cultural com os persas, os judaítas, principalmente o pessoal da religião, né, os sacerdotes, eles constroem novas formas de visão religiosa ou de cosmovisão religiosa a respeito do seu Deus, a respeito do seu culto, etc, etc. Só para citar um exemplo que nós discutimos nas primeiras aulas do nosso curso. Por exemplo, a ideia do mal, né? Que não era algo dicotômico, não era algo dividido, o bem e o mal. Era algo que existia, existia a crença no mal, mas não existia algo como posteriormente vai ser creditado a figura, por exemplo, do demônio, do diabo, né? Isso não existia antes do período exílico. Isso vai posteriormente ser assimilado por esses judaítas, né, de Jerusalém, e no cristianismo posterior, então, essa visão está recheada, né? Então, o mundo do Novo Testamento é um mundo, principalmente se você lê o Evangelho de Marcos, você vai ver que né, é um mundo dominado por esses entes maléficos, né, ou malignos.
Então, nós temos essas questões que envolvem essa relação com os persas, né? Essa influência persa fez com que os judaítas dessem essa ideia de mal não mais para Yahvé, porque a ideia é que o bem e o mal não era, o mal vinha de um outro ser separado da divindade e era antagônica a essa divindade. Não, o bem e o mal era dado pela divindade, por Yahvé, né? Aquela ideia que aparece inclusive no livro de Jó. Deus deu, Deus tirou, louvado seja Deus. Então era essa ideia, né? Então Deus dá, Deus tira, Deus cria o mal, como está em Isaías, e essa ideia então não é dualista, como vai ser com essa influência dos persas, dessa cosmovisão persa na religiosidade judaíta. Os persas tinham, como nós mencionamos no nosso material didático, um Deus supremo, que é o Ahura Mazda ou Ahura Mazda, né? E tem o Ahura Mazda tem o seu arqui-inimigo, que é o Angra Mainyu, que é uma espécie de diabo, né? Então você tem o lado bom e o lado mal. O do mal é aquele que fomenta a mentira, né? O Angra Mainyu é a entidade da mentira. E o Ahura Mazda, aqueles que seguem a Ahura Mazda, segundo a ideia persa, segue a verdade, segue a luz, né? Tal. Então, esse texto aqui da história persa é de suma importância para quem estuda apocalíptica, porque estudar apocalíptica não é só estudar o fenômeno religioso, não é só estudar a experiência religiosa, mas também o contexto, como que surge a apocalíptica, da onde vem essas influências de anjos, demônios, etc, etc. Então você tem que ter todo um cabedal, né, de informações culturais, históricas, para que você possa formular o seu discurso sobre a apocalíptica judaica, da onde que surgiu e quais foram as influências da apocalíptica judaica. Então, no nosso material, a gente vai subindo as escadinhas, né? Então, eu vou colocando para vocês, ponto por ponto, para fazer toda essa contextualização, né? Então, nós temos aqui, eu vou pegar aqui para vocês, né? A, o Avesta, que é o texto religioso, né? Da religião zoroástrica, né? Aqui está em espanhol, nós não temos uma tradução em português, mas é uma edição crítica em espanhol, La Crítica Literária El Avesta, né? O Avesta, que é o texto religioso dos zoroastrianos, né? Ou dos zoroástricos, né? Aqueles que seguiam, né, a religião de Zoroastro, como já mencionei no nosso material didático, né? Zoroastro era considerado o profeta, né, dessa religião. Então, essa religião chamada mazdeísta, né? Por causa de Ahura Mazda, ou o zoroastrismo, né? Então, esses textos aqui religiosos, quando nós lemos esses textos, nós podemos encontrar bastante concepções em comum com o judaísmo do período do Segundo Templo, ou os judaísmos do período do Segundo Templo. Já falamos na web aula passada sobre o livro de Enoque, né? Então, esses livros apocalípticos são muito influenciados por essa cosmovisão advinda dos persas, né? Essa religião dualista, etc, etc. Então, nós temos todas essas informações quando nós contextualizamos, né? Nós podemos, então, entender melhor os próprios judaísmos do período do Segundo Templo. O período do Segundo Templo, como também já estudamos, né? É o período da reinauguração do templo em 515, antes da Era Comum, né? E esse período do Segundo Templo vai até o ano 70 da Era Comum, ou se vocês preferirem, depois de Cristo, que então os romanos destroem, né, lá na frente, no ano 70, o Templo de Jerusalém, ok? Pessoal, é isso, né? Então, espero que essa breve web aula vocês tenham gostado e convido, então, vocês estudarem, né, esses livros que eu indiquei para vocês, esses textos, para que vocês possam contextualizar melhor, né, essas questões que envolvem o tema da apocalíptica judaica, né, da experiência religiosa em que os apocalípticos vivenciavam e também o seu contexto histórico, a sua cultura da época, né, como que eles
então absorvem essas culturas, essas influências e moldam e transformam essas influências em novas possibilidades de experiências religiosas, ok? Até mais. Tchau, tchau.